Olá pessoal, então retomando os nossos vídeos do nosso estágio obrigatório do ensino médio na formato extensão. Então, esse é o vídeo 10. A gente vai falar sobre as funções da literatura. Então, nos vídeos atrás aí a gente já falou bastante sobre a literatura e a leitura. Então, hoje a gente vai falar sobre as funções da literatura. A importância dessa literatura no ambiente escolar e as funções que ela pode desempenhar no trabalho de formação de leitores. Cabe procurar, no primeiro momento, delimitar o sentido de literatura e, por extensão, da literatura infantil, para que seja possível, a partir das características específicas do objeto, programar um trabalho consistente e eficaz com esse gênero textual diferenciado. Sabemos que o termo da literatura, aplicado para distinguir e classificar textos de escrita imaginativa, foi empregado a partir do final do século XVIII, com sentido semelhante ao que hoje atribuímos a essa palavra. Foi principalmente na obra sobre a literatura, considerada em suas relações com as instituições sociais, que Madame de Staël defendeu a ideia da especificidade do texto literário em relação às demais produções escritas. Nesse livro, ela procurou distinguir os textos escritos em língua francesa por seu modo de tratar a realidade. Mostrou como textos científicos, ocupados em descrever a realidade e apoiados no raciocínio lógico, diferem dos literários, dedicados a construir uma realidade paralela e apoiados na imaginação. Essa distinção entre pensamento lógico e imaginação será retomada continuadamente ao longo dos séculos que se seguiram. Converteu-se numa espécie de verdade. O literário traz a marca da invenção e da quebra de padrões de escrita e de representação do mundo e do homem. Já a ciência procura na precisão, na comprovação, nas relações necessárias entre causas e efeitos, explicar o modo como a noção de realidade se constrói nos seres humanos. É a partir dessa diferença inicial que se foi tornando cada vez mais elaborada e com novos ingredientes, que atualmente chegamos ao uso corrente do termo. As pessoas geralmente entendem literatura como aquilo que está em livro e que tem caráter de história inventada ou de texto para ser declamado, com sons parecidos ao final das linhas, as rimas. Em alguns ambientes profissionais, o termo literatura pode se referir aos livros que trazem textos que tratam de áreas profissionais específicas. Assim, por exemplo, fala-se em literatura médica ou jurídica, em referência aos textos escritos sobre esses assuntos. Aqui, nesse estudo, a literatura será entendida como aquela que se relaciona direta e exclusivamente com a arte da palavra, com a estética e com o imaginário. Dentro desse universo amplo é que deve ser incluída a literatura infantil, com um conceito como o expresso pelas autoras de Era uma Vez, na escola, formando educadores para formar leitores. O que é literatura infantil? Objeto cultural. São histórias ou poemas que ao longo de séculos cativam e seduzem as crianças. Alguns livros nem foram escritos para elas, mas passaram a ser considerados literatura infantil. Para reforçar essa compreensão da natureza da literatura infantil, podemos citar também o Graça Paulino. Os textos literários envolvem simultaneamente a emoção e a razão em atividade. Sua organização provoca surpresa, por fugir ao padrão característico da maioria dos textos em circulação social. E fugir ao padrão hegemônico não quer dizer negar qualquer padrão. Os padrões literários existem e devem ser também conhecidos pelo leitor.
Trata-se, portanto, de uma leitura que exige habilidades e conhecimentos de mundo, de língua e de textos bem específicos de seu leitor. E no momento, mesmo da leitura literária, todo esse repertório vai se modificando, sendo desestabilizado por sua pluralidade e ambiguidade. Esse seria o processo de produção do conhecimento característico da leitura literária. Paulino, 1999, página 74. Então aqui nesse pouco que a gente leu para vocês, dá pra gente ver uma diferença, né? Na questão do que é realmente literatura, né? Igual ele fala que as pessoas geralmente entendem literatura como aquilo que está em um livro e que tem caráter de história inventada, né? Ou textos com rimas no final, né? Mas ali já conta, né, que a literatura, na verdade, ela está também naquilo que é real, um texto científico, a literatura, vários padrões, né, de escrita, como diz ali, né, e de representação do mundo e do homem. Ela vai muito além dos livros. Literatura não é só livros, né? É o real. E a gente, como professor, tanto da educação infantil como lá do fundamental e do médio, né, a gente vai adaptando, né? Como, não tem como você usar uma literatura do infantil lá no ensino médio, né? Então vai mudando, por isso que já dá para perceber, né, essa diferença. Então a criação literária, seja para adultos, seja para crianças, atende a alguns critérios que definem a natureza da literatura e a partir deles que é possível definir procedimentos metodológicos que resultem em conhecimento mais seguro e em estratégia mais adequada para a formação de leitores na escola. Não sendo cultura de massa, embora os quadrinhos e demais produções da indústria cultural sejam tratados muitas vezes em conjunto com a produção infanto-juvenil, e nem tampouco cultural popular, embora, novamente, aqui os contos folclóricos sejam enfatizados como leitura própria para tal público. A literatura infanto-juvenil é característica no sentido de que seu produtor é um adulto que deseja chegar ao nível da criança e do jovem, sendo-lhe impossível, obviamente, desfazer-se de seu status de adulto. Então, a literatura infanto-juvenil é quando aquele adulto entra no universo da criança, né? E tenta passar isso para a criança também, né? Por mais que ela saiba que foi um adulto que escreveu aquilo, mas naquele momento ele estava se encarnando numa criança, né? Lembrando o tempo que ele foi criança um dia, escrevendo suas imaginações, suas aventuras. Sabemos que a língua escrita é encontrada em diferentes gêneros de textos, desde o cartaz de publicidade ao jornal diário, do convite de casamento aos rótulos e embalagens de produtos. Quem usa esses textos aprende a diferenciar um do outro à medida que os lê e entende. Se recebemos uma carta ou um e-mail, não o confundimos com um poema, mesmo que a linguagem nos pareça poética pela sonoridade ou pelas metáforas presentes. Mas se esse formato de carta aparece num texto inventado, nós a lemos de modo diferente, sabendo que não é uma carta real. Observe o exemplo que segue. Departamento de Pessoal. Senhor Lobo, 3 irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos de suas dificuldades em cumprir horários e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros. Lamentavelmente, não poderemos atendê-lo. Sugerimos que o senhor procure emprego num livro de histórias. Parece que há vagas
no dos 3 porquinhos, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. Machado, 2006, página 11. Então aqui a gente consegue perceber que quando a gente vai lendo diferentes gêneros, assim, a gente vai aprendendo a diferenciar um do outro, né? À medida que a gente lê e entende, a gente vai conseguir diferenciar o que é uma bula de remédio de uma crônica, né? Por mais que às vezes em outros exemplos use uma linguagem meio parecida, sim, só que a gente vai conseguir identificar, né? Um tipo de texto, por exemplo, tem a leitura com uma sonoridade diferente de outra. Então, quanto mais a gente ler e compreender, mais gêneros a gente vai conseguir para o nosso repertório pessoal, né? É interessante também essa parte ali que o Jackson leu ali, que fala que a gente não se confunde quando tá lendo cartas, né? Ou um e-mail, né? Você sabe quando aquilo ali é real e quando ele não é real, né? Quando é real, você lê ali como se fosse pra você aquilo, né? É uma carta, um e-mail que você recebeu pra você. Aí quando você pega uma carta que você achou, talvez num livro, igual tem esse aqui, né, que cita um pedaço de uma carta que é fora da realidade, você já lê ela com um outro tom, né? Uma entonação na voz É. diferente, né? Então, é possível observar, desde as primeiras linhas, que o texto se refere a personagens fictícios, com lobos que leem e procuram um emprego. Então, aqui já esclarece também isso que a gente falou, né? Que ao ler ali a primeira frase, já, Senhor Lobo, quem é aí que manda uma mensagem pro lobo, né? Uma carta pro lobo? Se aparece no texto literário, conto ou romance, a descrição de uma casa ou vestido, temos certezas de que não encontraremos nenhum nem outro na cidade onde se passa a história real, nem nas pessoas que nela habitam. O vestido não estará nas vitrinas das lojas, nem a casa estará construída. Só acreditamos em certa roupa ou casa dentro da história que lemos. Sabemos que é texto inventado, é ficção. Atente para o seguinte texto. Um certo rei tinha um maravilhoso jardim, e neste jardim havia uma árvore que dava maçãs douradas. As maçãs eram sempre contadas, e perto da época de amadurecerem, notou-se que toda noite uma delas sumia. Jardim, árvore, maçãs são palavras que designam elementos da realidade. No entanto, no texto citado, verificamos que não podem ser entendidas apenas a partir do conhecimento que temos do que é um jardim, ou uma árvore, ou uma maçã. O contexto estimula os leitores a imaginar um jardim especial, por ser de um rei não identificado, intenciosamente vago, para que se possa imaginar qualquer um. Além disso, as maçãs diferem das de que conhecemos por não serem vermelhas, mas douradas, mais valiosas. Daí o desaparecimento delas se torna um caso mais grave. Compare esse reino imaginário e suas maçãs com frases que tratam dos benefícios da maçã para a saúde. Uma única maçã é capaz de suprir de 15 a 25% das necessidades diárias de fibras. Ou a maçã é rica em vitaminas e combate os radicais livres. O leitor não confunde as frutas. No primeiro texto, a maçã é misteriosa e não se levam em consideração suas qualidades alimentícias. Nos 2 outros exemplos, não há mistérios na história. Trata-se da fruta para comer. Essa diferença faz com que se considere literário o primeiro texto e informativa as 2 frases. A diferença entre os textos reforça o que foi afirmado no início,
sobre o caráter imaginário que o texto de literatura invoca ao ser lido, a colaboração do leitor para a definição do sentido do texto e, consequentemente, para sua compreensão fica mais evidente, necessária e ativa. Então é como a gente citou, né? No início do texto você já consegue diferenciar quando é um texto de literatura, né? Um texto criado, e diferenciar de um texto com função informativa, né? Então quando você lê ali, ó, já um certo rei tinha um maravilhoso jardim. Então a gente já vai pensar num jardim muito, muito diferente, muito especial, né? Por ser um rei, um jardim magnífico, né? Quando fala das maçãs também ali serem douradas, você já pensa diferente no formato e na função da maçã, né? Porque a gente, na vida real, a gente não tem maçãs douradas, né? A gente pensa na fruta, maçã vermelha ali com as suas características alimentícias. E nessa história aí, a gente pensa diferente, né? É uma maçã especial de um jardim de um rei, né? Então ela tem toda uma questão aí imaginária, né? É interessante também que o autor ele deixa já isso para que o leitor possa se imaginar do jeito que ele quiser, né? Ele deixa livre. É igual a gente falou ali, ele fala um rei. Ele não fala que o jeito que o rei era, não fala que roupa ele estava vestindo, né? Ele deixa isso a critério do leitor, para o leitor imaginar aquele rei, para o leitor imaginar aquele jardim, e para o leitor imaginar também aquelas maçãs, se são maçãs grandes, né, douradas, ou se são maçãs pequenas, douradas, ou a quantidade também que ele não falou, né? A quantidade, só falou que eram sempre contadas. Ou seja, na cabeça do leitor ele pode imaginar bastante, talvez mais 5. Ele deixa bem a critério do leitor. Para ele usar e abusar da sua imaginação. Então, aqui ó, tem mais um pedaço que é do Abreu, de 2006, da página 39. Por trás da definição de literatura está um ato de seleção e exclusão, cujo objetivo é separar alguns textos escritos por alguns autores do conjunto de textos em circulação. Os critérios de seleção, segundo boa parte dos críticos, é a literalidade imanente aos textos, ou seja, afirma-se que os elementos que fazem de um texto qualquer uma obra literária são internos a ele e dele inseparáveis, não tendo qualquer relação com questões externas à obra escrita, tais como o prestígio do autor ou da editora que o publicou. Por exemplo, A distinção entre diferentes gêneros textuais, literários ou não, é a atividade que auxilia o professor em sua tarefa de trabalhar com os textos, pois lhe permite visualizar melhor a essência e as qualidades deles, a fim de poder montar de maneira mais adequada e eficiente o seu trabalho docente. Além dessa função mais utilitária, o conhecimento da literatura amplia-se para saberes e experiências culturais e históricas. Nós temos que discutir o que é literatura, pois ela é um fenômeno cultural e histórico, e, portanto, passível de receber diferentes definições em diferentes épocas e por diferentes grupos sociais. Para que a literatura cumpra seu papel no imaginário do leitor, é fundamental a mediação do professor na condução dos trabalhos em sala de aula e no exemplo que ele dá a seus alunos, lendo e demonstrando, sempre que possível, a utilidade do livro e o prazer que a leitura traz para o intelecto e a sensibilidade. Regina Zilberman destaca essa importância. Ao professor cabe desencadear das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas interpretações pessoais,
em razão de sua percepção singular do universo representado. O papel do professor no processo de conquistar seus alunos para a leitura é por demais relevante, de tal sorte que, caso seu desempenho demonstre desconhecimento da natureza da literatura e da leitura, poderá criar em seus alunos a recusa e o afastamento dos livros. Então a gente vê aí realmente a importância do professor em sala demonstrar a importância da literatura e da leitura. Então ele tem que mostrar que ele também pratica, que ele é um leitor ativo, que ele sabe do que ele está falando. Porque senão ele vai causar no aluno ali justamente isso, a repulsa, né? O aluno vai perder totalmente o interesse, né? Ao invés do professor formar, ele vai estar desformando, né? Vai estar tirando totalmente a vontade e o interesse daquele aluno. Ele tem que passar, né, pro aluno. Na verdade, o professor, na sala de aula, ele tem que ter uma consciência, pelo menos assim, o que eu acho, né? Que ele é um exemplo ali, né, a ser seguido. Ou seja, se ele lê um texto assim, bem bonito, entonando bem, os alunos vão olhar, nossa, quando eu crescer eu quero saber ler igual esse professor, né? Já vai chamar atenção. Não, eu vou ler aquela história para ver se é mesmo daquele jeito que o professor contou, se é tão legal assim, igual ele leu, né? Vai passando esse gosto, né? Mostrando que o professor também ele tá no papel do aluno de ler, né? Porque se o professor não lê na frente do aluno, como que ele vai cobrar uma leitura do aluno, né? Também. E cabe ao professor ele desencadear, provocar as mais diversas visões de cada obra literária, né? Que um texto ele é focado em tal assunto, mas outro texto já está focado em outro tipo, né? Então cabe ao professor ele provocar essas diferentes visões em cada aluno aí, em cima de cada obra, né? Eles olharem com olhos diferentes, né? Não sob o mesmo olhar. A valorização do professor pode ser entendida ao papel da instituição escolar na formação de leitores, porque ainda, segundo Regina Zilberman, a literatura infantil é levada a realizar sua função formadora, que não se confunde com uma missão pedagógica, aproveitada em sala de aula na sua natureza ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e não enquanto súdita do ensino de boas maneiras, de se comportar e ser, ou de falar e escrever. Ela se apresenta como elemento propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional. Reconhecida a possibilidade do trabalho com a literatura na escola e dado o objetivo comum a ambas de formar cidadãos críticos e leitores, podemos pensar, a partir de agora, como podem ser descritas as diferentes funções da leitura e da literatura no ambiente escolar, lembrando que elas se alternam ao longo do processo educativo, visto que os textos podem ter aproveitamentos diferentes no trabalho escolar. Uma primeira perspectiva sobre essas funções nasce de uma publicação pioneira no Brasil, que trata do estímulo à leitura. A obra Como Incentivar o Hábito de Leitura, de Richard Bamberger, cujo pensamento a respeito sintetizamos a seguir. Então, Bamberger, ano 2000, página 41. Funções da leitura. A leitura informativa. A informação escrita merece mais confiança do que a oral. Leitura escapista. Necessidade de satisfazer desejos, o que não se encontra na vida. Êxito, prestígio e prazer. Procura-se no material de leitura. Leitura literária.
uma busca além da realidade. Procura o significado interno, o reconhecimento do simbólico nos acontecimentos cotidianos. Infelizmente, 5% das pessoas que conservam como leitores desse tipo durante a vida inteira, embora seja esse o primeiro objetivo da educação literária. Leitura cognitiva. Tem a mesma motivação que a filosofia, o anseio do conhecimento e da compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo. É possível verificar como essas funções podem ser detectadas em diversos comportamentos docentes e discentes. Não se trata de uma hierarquia de valor. Todas essas funções cumprem o papel de formar leitores e de atender à natureza dos textos escritos, com os quais a escola trabalha. Então, aqui nessas funções da leitura que o Bamberg ele usa nesse pensamento dele, dá pra gente, se a gente pensar ali, né, no uso daquela leitura infantil desde lá do começo, tem tudo a ver mesmo, né? Porque ali quando a gente percebe a literatura informativa, né, que a escrita merece mais confiança. Claro, porque se é uma informação, você tem que ver se o que foi escrito ali está correto, né? Essa é a verdade, né? Porque a função dela é informar. E ali na escapista, o que não se encontra na vida. Na leitura das crianças é aquilo que a gente já falou também, né? Que eles querem ler um conto de fada para eles se tornarem uma princesa, né? E na literária é quando já tá mais avançado, né? Você já quer ir além, né? Você já quer saber mais sobre o significado daquilo que tá lendo, né? Como que foi feito, talvez, né? E ver o reconhecimento nos acontecimentos do cotidiano, né? E a cognitiva, essa aqui é aquela que geralmente dá pra perceber bem mais lá no ensino médio mesmo, né? Que é quando eles querem saber mais sobre eles mesmo, né? Que eles querem ler para se descobrirem, talvez até que gosto de literatura que eles preferem mais, né? Se revelar ali, né? Se gosta mais de um poema, talvez, né? Eles buscam conhecer o mundo, né? Se conhecer, conhecer o outro. Então, agora, proporemos um outro modo de tratar essas funções, comentando sua importância no trabalho docente e suas implicações metodológicas. Podemos, em princípio, sintetizar as funções da literatura em três vertentes: a da abrangência e da relação comunicativa e a dos objetivos da função de leitores. Então, aqui, ó, quanto à abrangência, então ela pode ser individual ou social, privado ou público. Quanto à relação entre autor, mensagem e o leitor, então ela pode ter as funções de informar, educar, entreter, persuadir, expressar uma opinião ou uma ideia. Aí, enquanto os objetivos da formação de leitores, então ela pode ser experiências pessoais, a aprendizagem e o conhecimento como fonte de prazer, o prazer da leitura sem compromisso, a construção do leitor crítico. Então ali quando a Bruna falou ali a abrangência, então uma obra criada, ela pode ser tanto individual ou social, né? Ou ela pode ser destinada a apenas algo público, ou pode ser de ordem privada, né? Então, na abrangência tem esses quatro aí. E a relação entre o autor e a mensagem que o autor quer passar para o leitor se destacam aí. Ele pode ser um texto informativo, né? O autor ele quer informar seu leitor sobre determinado assunto. Pode ser um acidente, né? Quando se trata de um gênero mais
voltado para jornalismo, educar, ele pode estar escrevendo apenas ali só para entreter aquele leitor, ou persuadir, né? Ele está tentando convencer as pessoas sobre determinado assunto, né? Mostrar seu ponto de vista e convencer elas a trocar de ideia, né? E os objetivos da formação de leitores, né? Experiências pessoais, né? Às vezes o autor escreve ali e o leitor ele se identifica com aquilo, né? A aprendizagem do conhecimento, né? Você aprender por puro prazer, você aprender porque você gosta de aprender, né? Você gosta de estar informado, você gosta de estar atualizado, né? Também tem um dos objetivos é aquelas pessoas que leem assim, sem compromisso, né? Leem porque gostam de sentar ali, ficar sozinho, relaxando, né? Curtindo aquela leitura, né? E também para construir um sujeito crítico, né? Aquela pessoa que não aceita qualquer coisa, né? E ele corre atrás, ele procura saber se aquilo é verdade, se não é, né? Ele não se deixa ser convencido à toa. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vê. Então, a gente vai estar passando um pouco sobre essa abrangência, tá? E cada ponto desses aí que a gente falou agora, tá? Até o próximo. Até o próximo. Espero que vocês continuem com nós.